Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Pode ficar só um pouquinho mais de pé, amados? Só um instante. Aleluia. Estamos no culto de ensino da palavra, não é verdade? Mas quem sabe que palavra e espírito é equilíbrio.
E nós queremos equilíbrio em nossas vidas. E nós sabemos o lugar para todas as coisas. E o Senhor, Ele pode se mover de uma forma que a gente possa nem pensar, nem imaginar. Porque Ele deseja derramar muito mais em nossas vidas. Se vocês estiverem percebendo o mover do Espírito nos últimos tempos, Ele está querendo nos levar assim como essa cachoeira. Quando um rio está com pouca água, geralmente ele tem um curso. E aquele curso está definido, não é verdade? Quando as muitas águas vêm, aquele rio pode tomar um novo curso. E é isso que o Senhor está querendo fazer em nossas vidas. Eu não estou falando só de hoje à noite. Eu estou falando que é isso que Deus está querendo trazer para a igreja. Para a sua vida, para a minha vida. Ele está querendo muito mais das águas do Espírito em nossas vidas. Amém? Fica sensível, fica ligado ao que Deus está querendo fazer. E mais uma vez eu te digo, não é só hoje. Deus quer trazer isso no dia a dia das nossas vidas. Amém? Coloca o teu coração agora diante do Senhor. Ora a Ele. Estamos no culto de ensino da palavra, mas o Senhor pode trazer muita coisa em suas vidas. Se você fica de coração aberto e desejoso no Senhor, amados, Ele vai dar. Ele vai dar. Porque eu tenho buscado uma dimensão maior no Senhor e eu tenho recebido. Mas eu quero muito mais ainda do Senhor. E eu sei que muito mais eu vou ter dele, porque aquele que busca, acha. Amém? Pai, nós queremos te dar graças, Pai, nesta noite, pela tua santa presença em nosso meio. Obrigada, Pai, porque você nos deu a tua palavra. E esta palavra, Pai, é vida. As palavras que aqui estão escritas, Pai, estão escritas com o propósito de nos trazer vida, de nos instruir, de nos ensinar, de trazer crescimento para as nossas vidas. Nós queremos te dizer que somos gratos a você, porque você nos deu a tua palavra e porque você nos deu o teu Espírito para nos ensinar todas as coisas. Espírito Santo, reina nesta noite, nos ensina, se move em nosso meio, que a tua perfeita vontade seja estabelecida para as nossas vidas. Nós não queremos te entristecer, Espírito Santo, não dando ouvido, não discernindo a tua voz, não entendendo o teu mover, assim como essa cachoeira em nosso meio. Nós queremos mais de você. Nós queremos ser ensinados de você. Nós queremos tudo aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço pelo teu povo que aqui está nessa noite. Eu oro, Senhor, pelo espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, para que verdadeiramente, Senhor, eles entendam as palavras de vida que aqui estão escritas. E as suas vidas possam ser edificadas, possa haver crescimento, possa haver transformação, Senhor. Hoje não é mais um dia, mas é um dia único em nossas vidas, Senhor. E queremos a cada instante, queremos a cada momento, queremos o tempo todo estarmos conscientes de Tua santa presença em nossas vidas, do Teu Santo Espírito habitando dentro de nós, nos falando e nos instruindo acerca de todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua unção presente neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer que eu me coloco aqui diante de Ti, para que a Tua perfeita vontade seja realizada, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler mais uma vez o versículo de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, que a irmã Sandra leu aqui agora há pouco. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém? Sabemos que quando o Senhor nos ensina acerca de coisas que já sabemos, é mais segurança para as nossas vidas, não é verdade? É segurança para as nossas vidas. Ele deseja que a palavra dele esteja sempre no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, para que ela nos guie em todo momento, para que ela nos guie em todo instante. Não é verdade?
Então, amados, é segurança para as nossas vidas. Nós vamos estudar nessa noite acerca da imposição de mãos. Eu sei que vocês já conhecem muito acerca disso, mas sabe que você pode sair daqui com muito mais entendimento acerca disso? Não porque eu estou aqui ensinando, mas porque o Espírito pode trazer coisas ao seu coração. Amém? E você ser muito mais edificado. Amados, há um propósito nisso. O estudo acerca da imposição de mãos não é só para você saber que ela existe, que ela está na palavra. É para você usufruir, para você viver isso, para você praticar isso no seu dia a dia. Se você já faz, amados, glória a Deus. Mas eu creio vocês fazendo uma intensidade muito maior. Eu creio vocês fazendo com muito mais consciência e vendo o poder de Deus. Amados, antes de eu vim para aqui para baixo, eu cheguei cedo na igreja e eu fiquei lá em cima orando ao Senhor. E o Senhor me falou muitas coisas. E eu vou trazer algumas coisas aqui enquanto eu estiver ensinando acerca da imposição de mãos. E muitas coisas o Senhor me mostrou. Eu estava orando, fiquei bem uma hora ali orando em línguas. E o Senhor me trouxe entendimento acerca daquela oração que eu estava orando lá em cima. Então fica ligado, amém? Amém? Fica ligado, irmãos, para o que o Senhor quer falar conosco, para aquilo que Ele quer nos ensinar, porque vai ser vida para nós. Aleluia. Aleluia. Então, amados, ensinar acerca da imposição de mãos. É importante que entendamos o porquê disso. Imposição de mãos, sabemos, vamos ver um pouquinho mais na frente, que é uma das 6 doutrinas elementares da palavra de Deus. Essenciais, básicas da palavra de Deus. Portanto, é nossa obrigação conhecermos bem acerca dessas coisas. Estarmos sempre conscientes acerca do que o Senhor diz na palavra sobre imposição de mãos. Existem, amados, extremismos no meio do corpo de Cristo. Mas não é por causa disso que vamos deixar de crer no que a palavra diz. Eu não gosto de trazer o que é errado, eu gosto de mostrar o que é certo. Porque se você tem bem a visão do que é certo, o entendimento do que é certo, amados, quando você viu errado, você vai discernir rapidamente. Porque a verdade vai estar muito forte dentro de você. Então não vai ter espaço nenhum para um engano, para mentira, nem para um ensinamento errado. Não é verdade? Quanto mais conhecemos, irmãos, quanto mais conhecemos essa palavra, mais benefícios temos acerca dela. Sabe, que, amados, que a nossa fé, ela vai até onde o nosso conhecimento chega. Sabia disso? Por isso que muitas vezes há limitações em nossas vidas, porque o conhecimento ainda não chegou. Mas à medida que o conhecimento chegar naquela área, naquele ponto, amados, mais fé você vai ter. Mais benefícios da palavra você vai ter. Mais poder de Deus na sua vida você vai ter. Amém? Então deseja, amados, ardentemente conhecer mais esta palavra e conhecer o Espírito dela. Palavra e Espírito é equilíbrio. Aleluia. Então nesse estudo de hoje, nós vamos ver que imposição de mãos é uma doutrina bíblica e não um costume das igrejas. Que não é uma prática só do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também se utilizava a imposição de mãos. Que Jesus praticou muito a imposição de mãos e ordenou à sua igreja essa prática. E vamos ver como a igreja primitiva agia e qual o propósito da imposição de mãos, quando eu devo usar essa doutrina da imposição de mãos. Então vamos começar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6. Como eu já falei, primeiramente vamos ver que a imposição de mãos é uma das doutrinas elementares da palavra de Deus. Capítulo 6 de Hebreus, no versículo 1, diz assim: pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, ou outra tradução diz para a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos,
a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então aqui fala 6 doutrinas. Quando fala de batismo, fala dos 3 tipos de batismo: o batismo do novo nascimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Então são coisas, amados, essenciais, que precisamos conhecer e estar sempre estudando acerca disso, para que esses ensinamentos estejam bem fortes dentro de nós, porque eles são base, são fundamentos, são estrutura para as nossas vidas. Então é sempre bom ouvir acerca dessas coisas. Dentre todos os ensinamentos que temos, amados, precisamos ter esses fundamentos em nossas vidas. Não é verdade? Porque quando uma casa ela é bem estruturada, o Senhor falou, Jesus falou isso em sua palavra, pode vir o que vier. Pode vir a tempestade que vier, mas ela não será abalada. Quantos terremotos nós vemos por aí? Graças a Deus aqui no Brasil não, mas no mundo aí fora nós vemos acerca de grandes terremotos, até aqui na América do Sul também já ouvimos falar de terremotos. E quantos prédios, quantas casas são destruídas? Porque não tem uma estrutura, porque ela não foi bem fundamentada e bem estruturada. Mas o Senhor deseja, amados, que as nossas vidas estejam bem estruturadas em sua palavra. Por isso eu digo, ame e deseje mais conhecer essa palavra. Porque você não vai ser abalado. Então vamos entender que a imposição de mãos, irmãos, é uma ordenança e é uma doutrina bíblica. Diga, doutrina bíblica. Não é ensinamento de homens, não é costume de uma ou de outra igreja. É uma doutrina da palavra, é um ensinamento do Senhor. Então, por que é tão importante falar disso e ressaltar acerca disso? Porque há enganos lá fora. Você pode se deparar com pessoas que não têm muito esse entendimento. E se você tem esse entendimento, tem essa segurança, você vai ensinar essas pessoas acerca disso. Amém? Não é verdade? Você sabe que Deus tem se movido e Deus tem agido de forma ultimamente que Ele tem requerido o seu povo para estar na sua obra, para estar no campo, para estar em ação, para estar trabalhando, estar levando a sua palavra. Então temos que estar preparados no Senhor para isso. Então a imposição de mãos, amados, é uma lei de contato e transmissão. Nós vamos ver isso na palavra bem direitinho. Então você tem que ter essa consciência. Você não impõe as mãos sobre alguém simplesmente de uma forma mecânica. Você tem que ter a consciência, porque eu sei que você sabe disso. Mas você tem que ter a consciência que algo ali acontece. Que o poder de Deus flui ali das suas mãos. Não sou eu, mas é Deus que opera simplesmente pelas nossas mãos, pelas tuas mãos. Então é uma lei de contato e transmissão. Quando você faz isso, amados, algo acontece. O milagre de Deus acontece. Agora é pela fé. Precisamos ter fé em todas as coisas de nossas vidas. Precisamos agir em fé. Então vamos ver que a doutrina da imposição de mãos, amados, é um tema que atravessa toda a Bíblia. Portanto, não é uma prática só do Novo nem do Antigo Testamento. Então vamos ver que em toda a Bíblia, se você vai de Gênesis ao Novo Testamento, fala acerca da imposição de mãos. Só um exemplo aqui para que vocês vejam no livro de Êxodo, no capítulo 29. Êxodo, no capítulo 29. Para que você tenha mais entendimento acerca dessa lei do contato e transmissão. A partir do versículo 10. Fala aqui da consagração dos sacerdotes, quando Deus mandava no seu povo, na antiga aliança, pegar novilhos para que fossem imolados e oferecidos como sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo. Então nós vemos aqui, antes de ler o versículo 10, veja aqui no versículo 1 que diz assim: isto é o que lhes farás para congregar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Diga, sem defeito. Tipifica aqui Cristo. No versículo 10 ele diz: farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho.
E nesse momento, amados, acontecia algo que era tremendo. Havia uma transmissão em duas direções. Aquele animal, no momento que Arão impunha as mãos na cabeça dele, era como que tudo que havia de pecado em toda a humanidade, porque aquilo era oferecido como sacrifício em nome de todo o povo, era como que o pecado do povo era transmitido ali para aquele novilho. Assim como Jesus foi para a cruz com todo o pecado da humanidade sobre ele. Então isso tipificava aquilo que Cristo fez. Então no momento que ele impunha as mãos sobre os animais, o pecado dos homens era transmitido ali para aquele animal. Ao mesmo tempo em que, como ele diz aqui na palavra, que ele era sem defeito. Então aquela perfeição é como que vinha para o homem. A purificação. O perdão. Então era um poder que ia indo e vindo ali no momento em que ele impunha as mãos, tipificando aquilo que Cristo fez na cruz. Então a imperfeição dos adoradores era transferida pela fé, diga pela fé, ao sacrifício, como eu falei, em um tipo de Cristo. E as perfeições do sacrifício eram recebidas pela fé, pelo homem que impunha as mãos sobre o sacrifício. Aleluia. Era o poder de Deus, amados, que efetuava a transmissão nessas duas direções. Então, creia, amados, que há um poder tremendo. Embora que aparentemente, talvez em alguns momentos você não veja nada, mas é um poder tremendo de Deus no momento que você impõe as mãos. Aleluia. Vamos ver agora acerca do propósito da imposição de mãos. Vamos ver 7 facetas, ou 7 propósitos, digamos assim, acerca dos motivos de que você deve impor as mãos. Em que casos deve impor as mãos? Então, esse caso aqui já é um dos exemplos. Então, o primeiro caso, para a consagração de ofertas e holocaustos, como acabamos de ver aqui. Vai um pouquinho mais na frente no livro de Levíticos, no capítulo 1. Só um pouquinho mais na frente, Levíticos, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Diz assim: porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amém? Aleluia. Então, vemos aqui a lei do contato e transmissão. Outro propósito da imposição de mãos, para ordenação ou separação de homens para o ministério. Nós vemos isso no livro de Atos, no capítulo 13. Aleluia. Atos, no capítulo 13. Aqui fala acerca de Paulo, ou Saulo e Barnabé, quando eles foram separados para o ministério. A partir do versículo 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, diga, servindo ao Senhor. Aleluia. A imposição de mãos, irmãos, entendemos já aqui, ela não pode ser feita de qualquer forma, por qualquer modo, nem por qualquer motivo. Tem que ser uma direção do Espírito. É uma direção do Espírito. Diz assim, versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Amém? Você vê que foi uma direção do Espírito? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, aleluia, e orarem, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Foi uma direção, amados, com responsabilidade, guiada pelo Espírito. Aleluia. Então a imposição de mãos não pode ser feita de qualquer forma, nem sobre qualquer um. Tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Aleluia.
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, não precisa você abrir lá, Paulo exorta a Timóteo acerca disso. Ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição de mãos. Sabe, amados, quando há uma imposição de mãos sobre alguém, quando ele é separado para o ministério, há uma grande responsabilidade sobre a vida dele. Um dia ele vai estar prestando conta no Senhor daquela unção, daquilo que foi colocado nas mãos dele para fazer. Isso não é para trazer peso, amados, que Deus não coloca nada em nossas vidas para trazer peso. Mas temos que ter consciência que devemos fazer as coisas do Senhor com prudência, com fidelidade, com dedicação. Por isso nós vamos ver sempre na palavra, quando as mãos eram impostas para separação para o ministério ou para algum ofício da igreja, como por exemplo o diaconato, era na direção do Espírito Santo. E algumas características, algumas qualificações tinham que ser observadas nesta pessoa. Aleluia. Vamos ver agora o terceiro propósito da imposição de mãos, sobre aqueles que estão sendo colocados em certos cargos, como eu acabei de falar, em Atos 6, no capítulo 6, no versículo 6 também, perdão, e fala aí da instituição dos diáconos, quando eles foram separados para a obra, como eu acabei de falar. Diz assim no versículo 3, eu vou ler até o 6. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contenteu a toda a multidão. Elegeram a Estevão, e aí fala sobre todos os homens que elegeram. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Eles, orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia. E eles ali foram separados para aquele ofício, para aquele cargo de grande responsabilidade na igreja. Mas aquelas características que aqui foram descritas foram observadas nas vidas dele. Aleluia. Vamos ver também um quarto ponto acerca do propósito da imposição de mãos para o batismo no Espírito Santo. Para a nossa igreja aqui, amados, no Ministério Verbo da Vida, é comum vermos isso. Então achamos que isso é comum para todas as igrejas, mas não é. Nem todo mundo tem esse entendimento. Mas esse não é um entendimento e não é um ensinamento exclusivo da Igreja Verbo da Vida. Porque ele é bíblico, porque ele está na palavra, porque foi assim que o Senhor ensinou e foi assim que a igreja primitiva fez desde o princípio. Portanto, é um ensinamento da palavra. Amém? Aleluia. Vai um pouquinho só mais na frente, no capítulo 8 de Atos. Aleluia. No versículo 17. Fala aqui acerca de Pedro e João, quando impuseram as mãos sobre pessoas para receberem o batismo no Espírito Santo. Versículo 17 diz: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Falando aqui acerca do batismo no Espírito Santo. Amados, não quer dizer que uma pessoa só vai receber o batismo no Espírito Santo se alguém impor as mãos. Mas essa é uma forma bíblica. Amém? Esta é uma forma bíblica. Eu acho que eu já contei aqui em outro momento, mas eu vou contar novamente. Quando eu ainda estava na igreja lá em Santa Luzia, onde eu nasci de novo, e na época a gente trabalhava com jovens, e foi quando eu comecei a conhecer essa palavra revelada através de Policarpo, quando ele me trazia ensinamentos da palavra, e sempre ele passava lá em casa e deixava um livro, deixava uma ministração, um CD, alguma coisa para escutar. E tudo que eu recebia, eu passava para a vida daqueles jovens, e eles ficaram muito sedentos acerca disso. Porque a nossa igreja não tinha esse entendimento de que se você impor as mãos sobre alguém, ela pode ser cheia do Espírito Santo e receber o batismo no Espírito Santo. O entendimento era que você pode receber quando Deus quiser, se for a vontade dele. Então você tinha que viver clamando, e um dia, quando Deus quiser, se for a vontade dele, você receberia.
E já é a vontade dele, amém, amados? Já está escrito na palavra, já é a vontade do Senhor, então já é para todo aquele que crê. Basta tão somente recebermos, porque aquilo que está na palavra já é a vontade do Senhor. E uma certa ocasião, pegamos um vídeo de uma ministração, eu não sei, de um ministro internacional aí, que ele deixou um DVD lá em casa, e nós passamos essa ministração, e tinha muitos jovens lá em casa, eu não lembro, tinha bem uns 20 ou mais jovens lá em casa, vendo essa ministração, amados, e antes que terminassem isso, muitos deles foram cheios do Espírito Santo. Ninguém pôs as mãos sobre eles, mas eles estavam tão desejosos, estavam tão sedentos por isso, amados, que só ouvindo acerca disso, eles se encheram do Espírito. E muitos deles foram batizados no Espírito Santo. Foi como, eu costumo dizer que foi como Pentecostes, lá em casa. E foi muito lindo. Foi muito lindo ver aqueles jovens cheios do Espírito e fluindo daquele jeito. Amém? Então podemos receber, mesmo que alguém não imponha as mãos, mas saiba que este é um método bíblico, amém? A igreja primitiva impunha as mãos e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Atos 19, no versículo 6. Aleluia. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aqui fala de quando Paulo estava na igreja de Éfeso, e as pessoas lá receberam a palavra, receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e receberam. Então, amados, você vê isso em todo o livro de Atos. Os discípulos, os apóstolos, impondo as mãos e as pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Diga, é um método bíblico. É uma doutrina bíblica. Amados, em praticamente quase todos os casos, aqui no livro de Atos, você vê as pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo pela imposição de mãos. Qual é a exceção que temos? Atos 2 e Atos 10. Quando houve uma unção sobrenatural do Espírito de Deus. Em Atos 2, que foi o derramamento, né? O Pentecoste. E Atos 10 também, quando houve uma unção sobrenatural de Deus. Eu creio assim como aconteceu lá em casa, na vida daqueles jovens. Que Deus operou assim, que eles foram batizados. Deus é o mesmo. Aleluia. Ele não muda. Ele não muda. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas essa foi uma das coisas que Deus me falou enquanto eu estava lá em cima. Ele disse, eu não mudo. Eu quero fazer. Daqui a pouco eu falo mais disso. Aleluia. Aleluia. A imposição de mãos, amados, também é usada para abençoar. Nós vemos um exemplo de Jesus, não vamos abrir agora, em Marcos, no capítulo 10, quando Jesus pegou as crianças, colocou nos braços, impôs as mãos sobre ela e as abençoou. E nós fazemos isso, não é verdade? Quando abençoamos a vida dos nossos filhos, quando oramos por alguém. Então, é bíblico, amém? Impor as mãos sobre alguém e abençoar a vida deles. A coisa melhor do que isso, do que abençoar a vida de alguém, do que trazer palavras de vida sobre a vida de alguém. Então, pratica isso. Um exemplo também, não vamos abrir no livro de Gênesis, nós vemos que era costume dos patriarcas trazer a bênção sobre aquele filho que tinha primogenitura. Então, eles geralmente impunham as mãos sobre o filho primogênito e ali abençoavam e declaravam aquilo de profecia que tinha sobre a vida deles. Amém? Então, praticam isso, amados. Pratica impor as mãos e abençoar. Não é preciso que você tenha uma direção sobrenatural de Deus para fazer isso. Você pode fazer isso no seu dia a dia, na sua casa, com os seus filhos, ou no seu trabalho onde você está. Então, deixa ser usado pelo Senhor, porque Ele deseja usar você. Amados, Ele deseja os sinais no meio do seu povo. Essa semana eu escrevi uma mensagenzinha que o pastor Eduardo me pediu acerca disso, desses sinais, porque o Senhor estava me falando muito acerca dessas coisas, amados. Esses sinais,
atraem as pessoas para o Senhor. Você vê no tempo de Jesus, aqueles milagres que ele fazia, como atraía as multidões até ele. E hoje não será diferente, amados. Esses sinais têm que acontecer no meio do corpo de Cristo. O povo de Deus tem que conhecer acerca disso. Tem que desejar essa operação do milagre de Deus. Sabe, amados, esse é o primeiro passo. É você desejar. É você desejar Deus operando esses sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. É desejar Deus usando você para operar esses sinais. Porque Deus vai usar os seus filhos, amados. Deus vai usar o seu povo. Aleluia. 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 Amados, Deus me disse de uma forma muito forte lá em cima. Eu desejo utilizar as suas mãos. Eu desejo utilizar os seus braços para trazer conforto para alguém. É interessante que quando eu desci aqui embaixo, foi a mesma coisa que a Alessandra me falou. Que Deus falou com ela terça-feira acerca disso. Braços que acalentam, foi isso? Que confortam. E Deus tinha acabado de me falar isso lá em cima. Que deseja usar, amados, as tuas mãos. Que deseja utilizar a tua boca. Ele está ansiando por isso. Ansiando por isso. Olha para as tuas mãos, amados. Declare isso para o Senhor. Diga: Pai, aqui estão as minhas mãos, para que você possa usá-las para abençoar vidas. Aleluia. Aleluia. Deseja, amados, isso de todo o teu coração. Aleluia. A imposição de mãos também é usada para transmissão de dons e unção. Vamos lá no livro de Números, no Antigo Testamento. Aleluia. Êxodo, Levítico e Números. Aleluia. No capítulo 27. A partir do versículo 15. Nessa passagem aqui, amados, fala que Moisés, ele já estava perto de morrer e ele ora ao Senhor para que Deus levante alguém para tomar conta e para guiar o seu povo. Então nós vemos aqui o que Moisés, a partir do versículo 15, o que Moisés diz ao Senhor. Ele disse: então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante dele, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aleluia. Então uma unção, amados, ia ser transferido sobre a vida de Josué. E lá em Deuteronômio, um pouquinho mais adiante, no capítulo 34, nós vemos isso. Deuteronômio, vai ser um pouquinho mais na frente, no capítulo 34, nós vemos que Josué recebeu da unção que estava sobre a vida de Moisés pela imposição de mãos. Versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. Quando uma unção, amados, é transferida para um homem de Deus, há uma autoridade sobre a vida dele. Você vê aqui que diz que os filhos de Israel deram ouvidos a Josué por causa da unção que estava sobre a vida dele. Amados, é muito importante a obediência àqueles homens e mulheres que Deus tem estabelecido no ministério.
Foi imposto as mãos sobre a vida deles, uma unção veio sobre a vida deles, amadas, e o reconhecimento e a obediência a isso vai trazer crescimento para a tua vida. Vai fazer você fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Vai ser bênção para a sua vida. Então reconhece, amados, aqueles homens e mulheres que Deus tem levantado e colocado como autoridade sobre as suas vidas, para que te prospere. Então, a unção é transferível. Diga, a unção é transferível. Vemos também no livro de Atos, o último ponto é a imposição de mãos sendo usado para cura. E nós vemos isso muito no ministério de Jesus e os discípulos, os apóstolos, praticando a imposição de mãos para a cura. Aleluia. É bíblico, amados, e Deus deseja muito isso. Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. A partir do versículo 6 diz assim: Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No versículo seguinte diz: Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia. Amados, por que seria diferente hoje? Se o Espírito é o mesmo, se a ordem de Jesus, nós vamos ver um pouco mais na frente, que foi delegada à sua igreja para impor as mãos sobre os enfermos, é a mesma. Aleluia. O Senhor também me falou acerca disso lá em cima, amados. Ele disse: eu faço. Ele disse: assim como eu fiz quando estava aqui, como eu dei o exemplo para o meu povo como vai fazer, eu vou fazer hoje do mesmo jeito. Tão somente creia que Ele faz. Tão somente obedeça. Tão somente tenha ousadia para impor as mãos e ver o poder de Deus sendo manifesto. Amados, não sou eu, não é você. É o poder de Deus, é Deus operando por meio de nós, que o milagre acontece. Amados, mas Ele está desejando os seus filhos se movendo muito mais, tendo muito mais ousadia para obedecer a sua palavra. Amados, é uma questão de obediência. Você entende isso? É uma questão de obediência, simplesmente, amados. Você crê, você tem fé, porque uma medida de fé foi colocada dentro de você. Então você tem fé. Então simplesmente obedeça. Pedro aqui, ele teve toda a ousadia. Alguém poderia chamar a Aimee lá em cima? Por favor. Tá. Certo? Aleluia. Aleluia. Pode orar em línguas, amados? Ora na chora na cantara na sora na manaia de canto na marana chora na manaia. Ora na sida de canto da brana chora na manaia. Ride de canto de brano sora na manaia, de canto de brano chora na manaia. Andara na chora na canto na manaia, de ser na manaia, no chora na canto na manaia. Ora na chora na manaia, viu descer na manaia. E de cantoro no chora na manaia. Oh bababacida de cantoro no choia. Si de canta lá na enchida de canto na manaia. E de canto de branechida de canta na manaia. Chobra na canto na manaia. Chobra ne canta na marana chora na manaia. Brio ne canto de brano chora na manaia. Ride de canto de bruno chora na manaia, zibro ne canto na manaia, hambara na chora na manaia, brune chora na manaia. Aleluia. Amados, olhem para cá. Vocês estão vendo uma criança que tem ousadia do Espírito, que tem uma unção linda na vida dela.
Sabe, amados, eu vou contar aqui o testemunho dela. E o Senhor me mostrou assim como ela fez. Você deve simplesmente agir. Amados, como uma criança que não pensa, que não questiona, mas que simplesmente obedece. Um dia ela estava lá no shopping, passeando com a mãe, e ela viu uma senhora numa cadeira de rodas. E ela disse: mamãe, Deus me disse para orar sobre a vida daquela mulher.